História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 7 de agosto de 1106. Morre Henrique IV, meu 30º avô, 5 vezes meu avô, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Germânia, rei da Itália, rei dos Romanos e duque da Baviera, bisavô do imperador Frederico, Barba Ruiva, 7º avô do rei Dom Dinis de Portugal e de sua mulher, a rainha Santa Isabel. Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Germânia, rei da Itália, rei dos Romanos e duque da Baviera, nasceu em 11 de novembro de 1050 e morreu em Liege, em 7 de agosto de 1106. Era filho de Henrique III, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Inês da Aquitânia e de Poitou, neto paterno de Conrado II, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Gisela da Suábia, e neto materno de Guilherme V, duque de Aquitânia e de Inês da Borgonha. Henrique IV foi imperador romano germânico de 1084 até sua abdicação forçada ao final de 1105, além de rei da Itália, rei dos Romanos e duque da Baviera. Era filho do imperador Henrique III e sua segunda esposa Inês da Aquitânia. Henrique IV foi o terceiro imperador da dinastia Saliana e uma das mais poderosas e importantes figuras do século XI. O seu reinado foi marcado pela questão das investiduras com o papado. Várias guerras civis ocorreram na Itália e Germânia pelo seu trono. Henrique morreu de doença, após derrotar o exército de seu filho em França. Biografia. Henrique foi o primogênito do imperador Henrique III e da sua segunda esposa Inês de Poitou e provavelmente nasceu no Palácio Real de Goslar. Só foi batizado na Páscoa do ano seguinte, de modo que o abade Hugo de Cluny pudesse ser um dos seus padrinhos, mas, mesmo antes desta cerimónia, durante o Natal, o seu pai exigiu que os nobres presentes à consoada prometessem fidelidade a seu filho. 3 anos mais tarde, ainda ansioso de assegurar a sucessão, Henrique III convocou uma assembleia de nobres para elegerem o jovem Henrique como seu sucessor e, a 7 de julho de 1054, fez com que ele fosse coroado rei da Germânia pelo arcebispo Hermano de Colónia. Desta forma, quando Henrique III morreu repentinamente em 1056, a ascensão do seu filho de 6 anos não teve oposição, ficando a sua mãe, a imperatriz Inês, como regente. Questão da investidura. O reinado de Henrique IV foi marcado por esforços para consolidar o poder do império, mas na realidade, foi uma difícil tentativa de manter a lealdade dos nobres e o apoio do Papa, que Henrique pôs em causa quando, em 1075, insistiu no direito de um príncipe secular presidir a investidura dos príncipes da Igreja, especialmente os bispos, o que desencadeou o conflito conhecido como a controvérsia da investidura. Como consequência, o Papa Gregório VII excomungou Henrique no dia 14 de fevereiro de 1076. A penitência de Canossa. A penitência de Canossa, também chamada Canima Canossa, é a viagem que Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, fez entre Speyer e o castelo de Canossa, na Emília-Romanha, e a espera que foi sujeito para conseguir encontrar-se com o Papa Gregório VII em janeiro de 1077. O objetivo era solicitar-lhe a revogação da sua excomunhão. Este episódio sucedeu após a luta política que contrapunha a autoridade da Igreja, exercida pelo Papa Gregório VII, à autoridade imperial de Henrique IV, conhecida como controvérsia das investiduras. Através da mediação de Matilde de Canossa e do abade de Cluny, Henrique IV teve que permanecer 3 dias e 3 noites, de joelhos, às portas do castelo, com frio e neve, vestido como um monge, com uma túnica de lã e descalço para poder conseguir o perdão papal. O Papa recebeu-o e concedeu-lhe o levantamento da excomunhão sob certas condições, mas que Henrique rapidamente violaria. O episódio de Canossa foi um duríssimo golpe para o Império, que não mais recuperaria, reforçando o poder do papado. Hoje a expressão Caminho de Canossa é usada para indicar uma petição humilhante. Nos últimos anos da sua vida, Henrique IV enfrentou rebeliões por parte do seu filho mais velho e de sua esposa. Morreu em Liege a 7 de agosto de 1106 e foi sepultado junto a seu pai, em Speyer. Casamento e descendência. A 21 de setembro de 1066 Henrique IV casou com Berta de Maurienne, também conhecida por Berta de Saboia, minha 30ª avó, 5 vezes minha avó, filha de Odão, conde de Saboia, marquês de Turim e de Adelaide de Sousa. Em 1068, tentou divorciar-se dela, mas sem sucesso. Berta faleceu no dia 27 de dezembro de 1086 e foi sepultada na Catedral de Speyer. Tiveram os seguintes filhos. Adelaide morreu na infância. Henrique morreu na infância. Inês da Germânia, minha 29ª avó, 5 vezes minha avó, que casou por 2 vezes, a primeira com Frederico I da Suábia, duque da Suábia, meu 29º avô, 5 vezes meu avô, e a segunda com São Leopoldo III de Babenberg, marquês de Áustria, meu 30º avô, 4 vezes meu avô. Conrado II, casado com Constança de Hauteville. Sucedeu a seu pai no condado e foi rei dos romanos. Henrique V, que se tornou no sucessor, com os títulos, primeiro de rei da Germânia, mais tarde, de imperador romano germânico, casou com Matilde de Inglaterra,
filha do rei Henrique I de Inglaterra e Edith da Escócia. A 14 de agosto de 1089, Henrique IV casou com Eupráxia de Kiev, filha do grão-duque Vsevolod I de Kiev, que adotou o nome Adelaide quando foi coroada. Em 1094, Adelaide participou numa rebelião contra o seu marido, acusando-o de mantê-la prisioneira, de forçá-la a participar em orgias e de pretender fazer uma missa negra sobre o seu corpo desnudo.